Olá, meus amigos. Eu sou o Diogo e estou aqui para falar hoje de um assunto polêmico: necrofilia. O que é necrofilia? É você violar um túmulo e praticar sexo com um cadáver. Moralmente falando, parece que a sociedade não admite esse tipo de postura, né? Moralmente falando, é uma prática reprovável pela sociedade. Se tiver alguém, eu desconheço, que aprove esse tipo de prática, sem sombra de dúvidas deve ser a minoria da minoria. Então a sociedade diz não para a prática de necrofilia, sexo com mortos. Mas e o nosso direito penal? O que o nosso direito penal fala sobre necrofilia? Aí nós temos um problema a ser discutido, e vamos discutir agora. Veja bem, artigo 212 do Código Penal diz que vilipendiar cadáveres ou suas cinzas configura crime com pena passível de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Muito bem, então vilipendiar cadáver é crime. Necrofilia é vilipendiar cadáver? Fazer sexo com cadáver é vilipendiar? Vamos saber o que é vilipendiar para a gente tentar entender? Vamos ao dicionário então. Vilipendiar nada mais é do que você tratar algo ou alguém com desdém. É você tratar algo ou alguém com desprezo. Fazer sexo com um cadáver é tratar o cadáver com desdém? É tratar o cadáver com desprezo? Pressuponho que muita gente vai dizer que sim. Você está tratando com desprezo um cadáver, porque você está fazendo sexo com ele. Certo? Certo. Então é crime. Então acabou. Então o Código Penal já prevê crime para isso e é ponto pacífico. Certo? Não. Por quê? Porque o nosso direito penal entende que o crime, para ser crime, tipicamente falando, o agente, o indivíduo, a pessoa que o cometeu, tem que ter a intenção de cometer aquele ato, aquele crime específico. Se ele não tiver a intenção de, repare o raciocínio, de tratar o cadáver com desdém, se não for essa a intenção, então ele não cometeu o crime. Daí muitas pessoas vão perguntar, e no caso do acidente de trânsito? A pessoa não sai de casa dirigindo o carro com o objetivo de matar alguém, mas no meio do caminho acaba sofrendo um acidente e mata alguém. Ele não tinha a intenção de matar e mesmo assim responde por homicídio culposo. O problema é que o artigo 212 de vilipendiar cadáver ou suas cinzas não prevê a culpabilidade, não prevê a modalidade culposa, somente a modalidade com dolo, com vontade de, ou seja, a pessoa tem que ter a vontade de tratar o cadáver com desdém. Se ela não tiver essa vontade, mesmo que isso tenha ocorrido de maneira indireta, ela não comete esse crime. Então, se a gente pegar que a vontade do indivíduo não era de menosprezar, tratar com desdém um cadáver, mas sim de realizar um desejo sexual, o desdém do cadáver é algo indireto. Ele nunca quis desrespeitar o cadáver, ele só queria realizar o desejo sexual. Se a gente parar para analisar por esse ângulo, então não há uma tipicidade no nosso Código Penal para punir aqueles que fazem sexo com cadáver. Se levar ao pé da letra, não existe como punir com o direito penal aquele que, não pelo artigo 212, repito, que faz sexo com cadáver. Porque, repito, o objetivo dele não é o de desrespeitar o cadáver, mas sim o de realizar uma fantasia sexual. O que precisaria fazer para mudar isso? Colocar no Código Penal a modalidade culposa, ou seja, ele não tinha intenção de desrespeitar, mas quando realizou sexo com cadáver, acabou desrespeitando sem dolo, com culpa, e daí sim aplica-se uma pena. Essa seria
uma modalidade, seria uma alteração, seria algo a ser introduzido no Código Penal para a gente poder punir pelo direito penal essa prática. Porque o direito penal não permite analogia. Você não pode aplicar uma pena, culpar alguém ou acusar de cometer um crime por analogia. Não tem uma lei específica, vamos pegar aquela emprestada para colocar aqui. Isso não pode. No direito penal, não. No direito civil, sim. No direito penal, não pode. Então nós temos uma lacuna muito grande aí a ser preenchida e uma discussão muito grande a ser debatida. Senhores políticos que têm o poder de mexer no Código Penal, temos que com certeza observar essa questão específica aí do nosso Código Penal para ele não ficar capenga. Resumindo, minha opinião, não sou dono da verdade, minha opinião, não há no Código Penal embasamento suficiente, não há no Código Penal artigo específico para punir o que pratica o ato de necrofilia, sexo com defuntos, sexo com cadáveres. É bárbaro, mas é verdade.